Boa tarde ou boa noite a quem estiver assistindo o Congresso Nacional de Violência contra a Mulher. Meu nome é Mariana Bois Fonseca, sou enfermeira e vou falar um pouquinho sobre violência e saúde da mulher e suas interseccionalidades. Eu sou enfermeira, sou professora de 2 cursos técnicos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Acho que isso é um pouquinho da minha trajetória. Gosto muito da área de saúde da mulher. E quando as meninas me convidaram para falar sobre saúde da mulher, eu fiquei tentando traçar um link ou uma correlação com a violência contra a mulher. E não demorou muito para eu conseguir fazer esse link. Assim, essa correlação, porque é uma coisa que a gente vê muito na nossa prática, né? Como enfermeiro, enfim, profissionais da saúde que estiver assistindo. Então eu achei um tema que, assim, ele é pouco abordado, que deveria ser muito mais falado, mas ainda ele é um pouco tabu. Então eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre esse tema. Eu vou deixar no final o meu e-mail e as referências da onde eu trouxe esses dados, para, se vocês quiserem e tiverem interesse de saber mais, tá? Vocês terem acesso a esses documentos, artigos, enfim, a todas essas pesquisas que foram realizadas, tá? O tema da palestra é violência, saúde da mulher e suas interseccionalidades. O tema, assim, do congresso em si é violência contra a mulher, né? Então, o que essas 3 coisas tão amplas, como é que elas se relacionam, tá? Vamos começar primeiro com violência. Violência é um tema super abrangente, tá? Ele é um termo que engloba diversos tipos de violência. E aí a gente pode pensar, dentre uma delas é a violência contra a mulher. E aí a gente pode subclassificar essa violência contra a mulher, como, por exemplo, quais os tipos de violência contra a mulher? Violência doméstica, violência sexual, violência patrimonial. Existem vários tipos de violência que a gente pode ter contra uma mulher, né? Então, esses são alguns termos, tá, que vão englobar. Só pra gente começar a partir de um pressuposto. Isso é um pouco da introdução do tema, antes da gente chegar no tema propriamente dito, tá? Quando a gente fala de interseccionalidade, esse termo é um termo que eu peguei, tá, ele emprestado da sociologia. E na sociologia, o que é o conceito dele, qual é o significado, né? Através do tema, do nome interseccionalidade, a gente pode enxergar que na sociedade que a gente vive, existem vários sistemas de opressão, né? Seja ele raça, etnia, classe social, capacidade física, localização geográfica, e eles se relacionam entre si, tá? Eles podem se sobrepor, mas eles são inseparáveis, tá? Eu não tenho como separar eles, então acho que isso é o principal. Esse termo, ele veio da Patricia Hill Collins, tá? Que é uma socióloga negra, que falou muito sobre esse tema, especialmente no livro que ela escreveu. Vou deixar depois no final as referências, se vocês quiserem, tiverem interesse em saber mais, tá? Eu tô pegando só alguns conceitos chaves pra gente conseguir fazer a correlação com isso e a área da saúde, tá? Então, interseccionalidade é isso, tá? É entender que na nossa sociedade existem vários sistemas de opressão e racismo, sexismo, e eles são inseparáveis, tá? Aí a gente tende a excluir, tende a colocar em caixinhas, por exemplo, saúde da mulher negra não tem a ver com saúde da mulher e saúde da população negra, por exemplo, assim. E não, esses temas se correlacionam, porque algumas vezes as pessoas são a mesma. Por exemplo, eu tenho uma mulher negra, então ela tem opressões que ela sofre, que elas vão se correlacionar, assim. Elas são inseparáveis, eu não tenho como, assim. Então, eu vou ter que lidar com toda essa magnitude, assim. Toda vez que a gente fala de violência, toda vez que a gente fala de saúde da mulher e a gente falar de interseccionalidade, que são os 3 temas que eu coloquei no título, que eu quero abordar um pouco com vocês, eu tô falando desse tema que é muito bem amplo, assim, e que ele vai conversar com a gente muito sobre sociologia, sobre a sociedade que a gente vive,
sobre como a gente reproduz o machismo, o patriarcado, mesmo nós sendo mulheres, muitas vezes a gente coloca outras mulheres, a gente julga elas e coloca elas numa outra posição de sendo machista, assim, a gente reproduz comportamentos machistas. E eu entendo e eu sei o quanto é difícil desconstruir esses comportamentos que a gente tem ao longo da nossa vida, né? E, assim, eu acho que é um trabalho de formiguinha. E eu não acho que só as mulheres têm que fazer isso. Não é só as mulheres que têm essa obrigação de ensinar, assim. A gente já tá em 2023, várias coisas já aconteceram. Cada vez mais a gente vê um número de violência contra a mulher em suas inúmeras facetas, assim, né? Nessas inúmeras subcategorias que eu falei, de doméstica, estupro, enfim, que é violência sexual. Essas N tipos de violência, cada vez mais elas ocorrem. E cada vez mais elas estão postas na mídia. Então, por que não conversar sobre isso? Porque isso não é não é uma pauta que se conversa sobre saúde. Então, eu achei esse tema super importante e, assim, super atual, sabe? É uma coisa que já vem de muitos séculos, como eu falei, é uma coisa estruturada e estruturante. Então, é uma coisa com a qual a gente precisa conversar, a gente precisa debater e discutir, tanto online quanto presencialmente. E é uma coisa que nós mulheres, tá? Vou falar nesse lugar de fala, a gente sofre todos os dias, são diferentes tipos de opressões, tá? E por isso que eu achei tão legal, assim, o intuito do pessoal do Congresso Nacional de Violência contra a Mulher chamar uma pessoa da enfermagem, dessa área da saúde, para vir conversar sobre esse tema, tá? Saúde da mulher, assim, saúde da mulher é um tema amplo, tá? Em que existem algumas políticas, assim, que nos baseiam na política, na área da saúde da mulher. Uma das maiores políticas que a gente tem que pensar a saúde da mulher para além do ciclo reprodutivo, assim. Quando a gente fala normalmente em enfermagem, a gente só consegue associar a saúde da mulher ao ciclo reprodutivo. Colocar um DIU, colocar o Implanon, a mulher gestar, a mulher e o bebê. E não, assim, a gente tem que pensar além disso, assim. E uma das políticas que vai falar um pouco disso, que vai, vamos dizer assim, ela é à frente do seu tempo, é a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que vai ter esse olhar voltado além, tá, dessa parte do ciclo gravídico puerperal. Porque na maioria das vezes, antes dos anos 70, as políticas que eram implementadas no Brasil eram muito em cima de... falando só sobre essa parte do ciclo reprodutivo da mulher. E as mulheres são muito além disso, assim. E existem várias mulheres atualmente que não querem ter filhos. Então a gente também precisa pensar nessas mulheres. A gente tem que englobar todas, todas e todes, né? Então é muito mais global, assim, quando a gente fala disso. Então, saúde da mulher tem a ver com isso. E não só pensar nessa parte reprodutiva. Nessas diversas, nessa diversidade que a gente tem. Então, a Política Nacional de Atenção à Saúde da Mulher vai trazer algumas coisas em específicos, tá? A gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Só tô aqui organizando os slides, tá, pessoal?
Então, falando um pouquinho mais da PNAISM, tá? A PNAISM é essa sigla para Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, tá? Ela é uma política que vai ter uma abordagem ampla, ela é transversal a outras ações de saúde do SUS, ela vai seguir os princípios do SUS, vai dar autonomia e protagonismo para as mulheres, e eu vou ter esse avanço, né, dos direitos da saúde sexual e reprodutiva. Ela vai... o objetivo dela é a redução da mortalidade materna, mas também tem outro ponto que é um ponto super importante, que é a diminuição da violência doméstica e da violência sexual. Ela vai trazer uma abordagem sobre o aborto, uma abordagem sobre o climatério, tá? O climatério é essa fase depois que entre a menopausa, em que a mulher começa a ter os primeiros sintomas de que vai parar de menstruar, não necessariamente a menopausa em si, tá? O climatério, ele pode anteceder a menopausa, que é a cessação da menstruação, né? Então, a PNAISM vai trazer um olhar para essas outras coisas, assim, né? Sobre o câncer de mama e o câncer de colo, que é super importante, as relações de gêneros que a gente possui na sociedade, que é o adoecimento e essa sobrecarga das mulheres, né? Com essa dupla jornada que a gente tem, ou tripla muitas vezes, e óbvio que um atendimento qualificado e humanizado. Quais são as diretrizes, tá? Da PNAISM? Ela vai se nortear pela perspectiva de gênero, de raça e etnia, e ela vai ter uma ampliação nesse enfoque, vai romper as fronteiras da saúde sexual e reprodutiva, como eu já tinha falado, para alcançar todos os aspectos da saúde da mulher, tá? E ela vai estabelecer uma dinâmica inclusiva, tá? Em todos os níveis assistenciais. Vai dar uma dimensão mais ampla para a segurança, justiça, trabalho e previdência social. Outras diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Autonomia, respeito a todas as diferenças, tá? Sem discriminação de qualquer espécie, sem imposição de crenças e valores, humanização e acolhimento. E as ações, elas vão ser articuladas, tá? Elas vão ser executadas de forma articuladas com setores governamentais e não governamentais. Quais são os objetivos gerais, tá, dessa política? É promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, que isso é o mais importante, e a garantia dos direitos legalmente constituídos. Acredito que já tiveram algumas advogadas aqui conversando com vocês no Congresso, então eu acho que isso se correlaciona com o que o pessoal já vem falando, né? A gente também, nessa política também vai trazer sobre contribuir para a redução da morbidade, tá? A morbidade é diferente de mortalidade. Morbidade sempre a gente vai pensar em associar doenças. E mortalidade é necessariamente, na maioria das vezes, do que essas mulheres estão morrendo, tá? Especialmente porque se a gente pensar em saúde da mulher, a maioria das causas elas são evitáveis, tá? Em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais que a gente possui. Então, assim, essa política tem objetivos específicos, dentre eles, tá? Ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive para as portadoras de HIVs e de outras ISTs. Estimular a implementação da assistência no planejamento familiar. E aí, esse planejamento familiar é para quem, tá? Para homens, mulheres, adultos e adolescentes. Então, eu vou englobar todos, tá? Todos, todas e todes no âmbito do planejamento familiar. Tanto homens quanto mulheres, quanto adultos e adolescentes. A gente não pode excluir os homens da responsabilidade que é a criação e o planejamento, por exemplo, de uma família. Então, é de suma importância para o enfermeiro, tanto na atenção básica quanto na atenção hospitalar, pensar nesse planejamento, tá? Promover uma atenção obstétrica e neonatal qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao abortamento em condições inseguras para mulheres e adolescentes. Promover a atenção a mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e de violência sexual. Oferta de métodos anticoncepcionais para a população, assim. E uma das coisas mais importantes que essa política também traz é estimular os homens nas ações de planejamento, assim. E não deixar essa carga só sobre as mulheres,
tem que tomar pílula, só as mulheres têm que usar algum método contraceptivo e a gente exime os homens, assim, não. Então a gente tem que incluir eles dentro desse planejamento familiar. Uma rede de urgência e emergência, tá? De emergência, na realidade, obstétrica e neonatal. E uma das coisas que foram instituídas, tá? Um pouco depois, em que a gente vê hoje em dia, tá? Nas consultas de pré-natal, é o uso do sulfato ferroso, do ácido fólico, tá? Então, até hoje, tem coisas que a política concretiza. Quais os outros objetivos? Promover o controle, tá? A prevenção e o controle do quê? Das ISTs, tá? HIV, AIDS na população feminina. Reduzir a morbimortalidade por câncer, tá? Implementar um modelo de atenção à saúde mental das mulheres sob o enfoque de gênero. Promover a atenção à mulher na terceira idade. Então, vai se relacionar, por exemplo, com a política do idoso, tá? Então, vão ser políticas que elas vão se correlacionar. O que mais? Promover a atenção à saúde da mulher negra. Promover a atenção da saúde das trabalhadoras do campo e da cidade, a mulher indígena. Promover a atenção às mulheres em situação de prisão. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, esse conceito da interseccionalidade, ele sendo incluído, por exemplo, numa política de saúde da mulher. Uma política nacional de atenção à saúde integral da mulher. Então, acho que é de suma importância quando a gente fala disso, a gente não esquecer que esse conceito ele vai se correlacionar. Que mais? Fortalecer a participação e o controle social na definição e na implementação da política de atenção à saúde da mulher. Então, isso é um pouquinho, tá? Da política nacional de atenção integral à saúde da mulher. Falei sobre alguns objetivos específicos, algumas diretrizes. E sempre que a gente pensar em política, tá, gente? A gente vai... É um termo bem grande, assim, quando a gente fala em política. A política, normalmente, tá? Ela é a nível nacional, ela é uma coisa bem estruturada. Diferente de um programa, diferente de uma ação estratégica. É como se fosse afunilando, assim. A gente tem um macro e dentro desse macro a gente vai ter outras ações, tá? Então, sempre que a gente pensar em política, a gente vai pensar num macro, tá? Agora eu vou trazer para vocês alguns dados daqui do ano de 2022 pra gente pensar, tá? E conversar sobre. Então, eu peguei esses dados, tá? Esses dados que eu vou trazer agora, falando um pouco da epidemiologia, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública desse ano, tá? Do ano de 2023. A gente tem dados alarmantes, tá? Quando a gente fala de violência. Então, nesse ano a gente teve o maior número de estupros da história, tá? E aí a gente pode indagar e pensar quais foram as causas, tá? Mas eu vou trazer alguns números pra gente poder pensar sobre isso, tá? A gente teve 74.930 vítimas. E a gente tem que pensar que esse dado, quando a gente traz dados para conversar numa palestra, a gente tem que pensar o que são esses dados, tá? Eu acho que muito mais importante que só um número solto é pensar o que ele significa. A gente teve 18.110 estupros, e desses 18.110 estupros, 56.000, tá? A gente teve 18.000 estupros e 56.000 a gente teve de estupros de vulneráveis. Quem são essas vítimas, tá? Vamos... Porque o anuário pensou nessa classificação e nesses questionamentos que eu tô aqui trazendo pra vocês, pra gente poder compartilhar e trocar essa ideia juntos, tá? E juntas. 88% das vítimas de estupro foram do sexo feminino, tá? Então, a gente tem, em sua maioria, então a gente pode dizer que mais da metade das mulheres, quando a gente fala de estupro e dessa parte de violência sexual, tá? Elas são do sexo feminino, tá? 88,7%. Então, quase 90% são do sexo feminino.
A gente tem 11,3% do sexo masculino, então também teve uma porcentagem assim, considerável de homens. E aí, quando a gente afunila os dados, tá? 56,8% dessas mulheres que sofreram violência, tá? Que sofreram algum tipo de violência, elas eram 56,8% eram negras, tá? E 42,3% eram brancas, 0,5% delas se declararam indígenas e 0,4% são amarelas, tá? Então a gente pode ver que, assim, a maioria delas se autodeclarou negra. Então a gente tem que pensar em mais essa interseccionalidade aí de sexismo e de racismo, assim, que eles são inseparáveis, né? Como o termo da interseccionalidade já fala. Quem são essas vítimas, tá? Quais são as principais vítimas são crianças, tá? Então isso é um outro dado bem alarmante. 61,4% tem entre 0 e 13 anos e 10,4% tem menos de 4 anos. Então, sim, estão na primeira infância ainda. Normalmente esses abusos, esses estupros, tá? Eles ocorrem na residência da vítima. Então, 68,3%. Normalmente, a nossa casa é um lugar que a gente tem como seguro. Para as mulheres, especialmente as mulheres negras, nem sempre, por esses dados, eu posso perceber que a casa é um lugar seguro. E para as crianças também, assim. A residência onde a gente vive não é sempre um lugar seguro, um abrigo, um porto seguro, né? Para essas pessoas. Normalmente pode ser um lugar... Com esses dados, a gente pode pensar que a casa dessas pessoas pode ser um lugar ostensivo, hostil, assim, e de violência. Realmente é um lugar de violência. Os agressores conhecidos, tá? Das vítimas de 0 a 13 anos, 86% são conhecidos e 64% são familiares, assim. Então, o quão cruel é... Desculpa. Pensar que essas pessoas que estão sofrendo essa violência estão sofrendo por familiares ou por pessoas que elas conhecem, assim, o quanto isso é doloroso e o quanto isso é traumatizante. Óbvio que alguém da psicologia vai saber explicar muito melhor do que eu quando se fala nesse tema, tá? Dessa parte do trauma, enfim. As vítimas de 14 anos ou mais, 77% são conhecidos, tá? E 24,3% dessas pessoas maiores de 14 anos, 24% foram de autoria de parceiros ou ex-parceiros íntimos, né? Eu acho que isso é quando a gente fala de parceiro íntimo ou de ex-parceiros, a maioria, a gente pode categorizar o feminicídio, né? Que muito melhor do que uma advogada deve ter conversado com vocês ao longo do congresso. E, assim, é importante a gente pensar sobre isso, que muitas vezes nós, mulheres, a gente pensa, me separando desse homem, enfim, dessa parceria que eu tenho, eu vou estar livre. E não, assim, aí existe o feminicídio, existem outros tipos de violência que a gente ainda pode sofrer por ser mulher, tá? A gente teve um crescimento da violência contra a mulher, tá? Um aumento em 61% nos feminicídios e 1,2% nos homicídios, tá? Então, essa tentativa de feminicídio, ela só cresce, tá? Quem são as vítimas de feminicídio, tá? 61,1% dessas mulheres são negras e 71,9% têm entre 18 e 44 anos. E 7 em cada 10, tá? Foram mortas dentro de casa. E aí, quem matou essas mulheres, tá? 53,6% foram parceiros íntimos, 19,4% foram ex-parceiros íntimos e 10,4% foram algum familiar dessa mulher. Então, a gente pode pensar que quando a gente fala em relacionamentos, assim, a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente se relaciona. E eu entendo que existem vários tipos de abusos que podem ocorrer nessa parte de relacionamento, assim, de manipulação, de toxicidade. Então, assim, quando a gente precisa tomar esse cuidado extra, assim, e não deveria ser assim, sabe? Mas
muito em função desse machismo e desse patriarcado que já está tão instaurado na sociedade, está tão enraizado, e que aos poucos a gente precisa desse trabalho de conscientização, de conversa e de ações também. Eu não acho que só conversas, eu acho que vai um pouco além disso, de ações que possam ser tomadas para que a gente consiga, talvez, começar a desmembrar esse problema, que é um problema, ele é estrutural, assim, ele, como eu já tinha falado no início, ele é estrutural e estruturante, então a gente precisa sempre pensar nele em várias camadas, assim. Então não é uma coisa tão simples de se resolver, mas eu acho que pequenos passos também são passos, assim. A gente não pode anular uma caminhada, mas e sim pensar na trajetória que a gente está tendo e nos passos que a gente está dando, assim. Mas esses dados do anuário de 2023 são super preocupantes, assim. E quando a gente fala de saúde da mulher, a gente tem que pensar que todos os tipos de violência, eles podem ser notificados, sejam eles violências confirmadas ou não, tá? Se eu tiver uma tentativa de violência, enfim, uma violência autoprovocada também, em outras situações. A violência, ela é a gente tem uma notificação obrigatória, tá? É uma folhinha que a gente normalmente se usa, tem na atenção básica, tem na atenção hospitalar, e ela faz parte do SINAM, tá? Que é notificação obrigatória, tá? Tá nessa lista. Então, até, deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu vou mandar para as meninas, tá? Pra elas conseguirem mostrar no slide para vocês essa folhinha do SINAM. E aí vai estar lá, violência interpessoal, violência autoprovocada. O profissional de saúde que atender vocês, por exemplo, no centro obstétrico, numa emergência, enfim, acontecer alguma coisa que tenha a ver com algum tipo de violência, seja ela doméstica, seja ela sexual, seja ela patrimonial, ele vai fazer essas perguntas, assim, e vai preencher esse formulário. Esse formulário chega na instância da Secretaria de Saúde, depois ele vai pro Estado e depois ele vai pro Ministério da Saúde, assim, porque são dados que eu entendo esses dados que o anuário trouxe ainda como subnotificados, porque tem vários casos que a gente sabe, por exemplo, de vizinhos, amigos, enfim, da nossa rede, que as mulheres sofrem. E eles não são notificados, eles não vêm à tona. Então, a gente precisa pensar também nisso, né? E o SINAM, ele é mais esse instrumento, assim, que vai trazer pra gente, mas esses dados ainda são subnotificados, né? Então, o SINAM é esse sistema de notificação de agravos, de notificação compulsória, tá? Não necessariamente é compulsório. Eu preciso, a partir do momento que, por exemplo, uma mulher deu entrada numa emergência, ou numa emergência obstétrica, enfim, em algum serviço, ou na atenção primária mesmo, lá no postinho de saúde, e ela sofreu algum tipo de violência, eu vou notificar. Assim, eu vou deixar tudo pronto, e essa notificação normalmente ela é feita semanal. Então, uma vez na semana, o enfermeiro, enfim, o responsável por enviar essas notificações para a Secretaria Municipal de Saúde, depois vai para a Secretaria do Estado, depois para o Ministério da Saúde, vai fazer essa logística, né? E aí, falei um pouquinho sobre violência contra a mulher, violência doméstica, trouxe um pouquinho desses dados. E aí, o que mais que a gente pode pensar na parte de violência contra a mulher, de saúde da mulher, quais outros tipos de violência, né? Porque essas violências não acabam aí, tá? Existe mais um termo que eu achei importante trazer, que é violência obstétrica, tá? A gente conversa sobre esse tema, mas ainda muito pouco. Ele precisa ser mais falado, ele precisa ser mais divulgado. Aqui no Rio Grande do Sul, teve uma situação de um deputado na Assembleia Legislativa que queria retirar esse termo, tá? Para que ele não existisse mais, tá? Porque normalmente quando uma coisa não existe, ela não é falada. Então, acho importante a gente trazer qual é o conceito dele. Acho que muitas mulheres podem se identificar. Então, vamos conversar um pouquinho sobre qual é esse conceito, qual é esse tema, né? Violência obstétrica, os conceitos e as evidências.
Então, essa parte de violência obstétrica eu tô tirando do site da Fiocruz, tá? Da parte de boas práticas. Então, vamos lá. Todas as mulheres, elas têm direito a uma vida sem violência e livre de discriminação. Não basta que a mulher e o bebê sobrevivam ao parto. Queremos garantias de um atendimento digno, respeitoso, humanizado e com práticas embasadas em evidências. Isso é o mínimo que todo profissional do serviço de saúde possa oferecer. Então, toda vez que a gente pensa em saúde da mulher, que a gente pensa em saúde obstétrica, a gente precisa pensar nisso, né? No direito a uma vida sem violência e livre de discriminação, tá? E eu não basta só a mulher e o bebê que sobrevivam a um parto, tá? Eu preciso de mais coisa, eu preciso de um atendimento digno, um atendimento respeitoso e uma prática embasada em evidências, tá? Que é de suma importância. E aí tem algumas frases que normalmente muitas mulheres já escutaram durante o seu trabalho de parto, seu parto, enfim, ou já ouviram falar que alguma amiga ouviu, tá? Não chora não, porque ano que vem você tá aqui de novo. Cala a boca, se continuar gemendo ninguém vai te atender. Você não sabe se limpar? Se gritar seu filho vai nascer surdo. Não sabia que doía porque não pediu uma cesárea. Esses peitos ninguém merece, assim. Então são frases ofensivas, tá? Agressivas, que muitas vezes são faladas durante o trabalho de parto, durante o parto daquela mulher. Isso é caracterizado como violência obstétrica. Então, o que mais? No mundo inteiro, tá? Muitas mulheres sofrem abusos, desrespeito, maus tratos durante o parto nas instituições de saúde, tá? E tal tratamento, ele não apenas viola os direitos das mulheres ao cuidado respeitoso, mas também ameaça o direito à vida, à saúde, à integridade física, à discriminação. Shopee. A integridade física e não a discriminação. E aí, violência obstétrica, o que se entende, tá? Entende-se por violência obstétrica, aí vamos ao conceito em si, tá? A apropriação do corpo e dos processos reprodutivos das mulheres por profissionais de saúde, que se expressa por meio de relações desumanizadoras. Então, por isso que vem muito, assim, há uns 10, 20 anos, assim, essa parte de humanizar o trabalho de parto, de humanizar o parto. Então, por isso, um pouco por causa disso, tá? Dessas relações desumanizadoras, de abuso, de medicalização, da patologização dos processos naturais, resultando de uma perda de uma autonomia e da capacidade de decidir livremente sobre o seu corpo e a sexualidade, impactando negativamente na qualidade de vida dessas mulheres, tá? Então, esse é o termo e esse é o conceito, tá, de violência obstétrica. Então, nessas relações desumanizadoras, abuso de medicações, tá? De achar que o corpo da mulher que tá parindo, o corpo da pessoa que tá parindo é doente ou alguma coisa do tipo, interferir demais nos processos naturais, fazer com que aquela mulher perca totalmente a autonomia, a capacidade de decidir sobre aquele corpo, sobre a sexualidade dela, faz parte de uma violência obstétrica, tá? Faz parte da violência obstétrica. Então, relatos sobre desrespeitos e abusos durante o parto. Instituições de saúde, o que incluem? Violência física, humilhação profunda, abusos verbais, procedimentos médicos que sejam coercivos, né? Ou não consentidos. A não obtenção de um consentimento esclarecido antes da realização de procedimentos, tá? Então, a gente precisa pensar sobre isso, se aquela mulher quer, se aquela mulher decidiu sobre aquilo, ou se ela estava sendo coagida, tá? Teve uma coerção por parte de algum profissional da saúde. A recusa em administrar analgésico, a violação da privacidade, a falta de confidencialidade, a recusa da internação nas instituições de saúde, o cuidado negligente durante o parto, levando a complicações que são evitáveis, tá? Situações ameaçadoras a vidas. E aí, quando a gente fala tudo isso que entra, tá, em violência obstétrica, a gente tem que pensar quem são as pessoas que mais são atingidas sobre isso, né? Que eu falei tanto desse termo de interseccionalidades. A gente tem que pensar em
Dessas mulheres que vão para um centro obstétrico, que vão para uma sala de parto, enfim, quem são as que mais sofrem? E aí a gente tem que pensar, a gente tem que fazer mais um recorte. Adolescentes, tá? Mulheres solteiras de baixo nível socioeconômico, tá? De minorias étnicas, ou seja, negras, indígenas, tá? Imigrantes, mulheres que vivem com HIV, elas são propensas, tá? A experimentar abusos, desrespeitos e maus tratos. Quando a gente omite, tá, informações sobre os procedimentos que foram realizados e não negociar com a paciente a realização desses procedimentos, vai violar os direitos e a integridade sobre o corpo dela e sobre a autonomia daquela mulher, tá? Daquela pessoa que tá gestando. As condutas necessárias e arriscadas são consideradas violações ao direito da mulher e da integridade corporal dela. Essa imposição autoritária e não informada desses procedimentos também vai atentar contra o direito e a condição dessa pessoa. Por isso, aqui no Brasil, em tantos países, existem movimentos que eles vão lutar, tá, pelos direitos reprodutivos das mulheres. E aí, quando a gente fala de Brasil, tá? Vamos trazer aqui pro nosso país. No Brasil, as intervenções obstétricas desnecessárias e dolorosas são comuns, tornando o parto motivo de medo, tá? Normalmente o parto é um local de medo e de angústia para as mulheres. Não deveria ser assim. A maioria das mulheres que dão luz a seus filhos são por cesarianas, assim. Por exemplo, aqui no meu estado, a taxa de cesariana, que é aqui no Rio Grande do Sul, ela cada vez aumentou. Durante esse ano de 2023, ela aumentou. A gente tem aqui nesse dado que eu trouxe, que eu tô pegando aqui da Fiocruz, que 52% do total de partos foram cesarianas. Então, eu vou evidenciar o excesso do uso dessa cirurgia. E não que a cesariana seja ruim, não. Ela é benéfica. Mas a gente precisa fazer o uso dela pensando na necessidade daquela mulher e pensando nas condições clínicas daquela mulher. Então, a gente precisa pensar sobre isso. E não apenas fazer uma intervenção desnecessária. Porque se a gente está fazendo uma intervenção desnecessária, a gente está violando aquela mulher. Tá? Então, apenas 5% das mulheres tiveram partos vaginais sem nenhuma intervenção. E aí, quais são as consequências, tá? Desses abusos, desse abandono, desse cuidado indigno, desse cuidado não confidencial ou não privativo? As consequências extremas são do que da violência obstétrica? São partos degradantes, desumanos, tá? A gente torna essa experiência de parto dessa mulher, dessa pessoa, uma experiência não positiva, né? A gente traz ela dessa maneira, com traumas psicológicos severos. Em alguns casos, até a gente tem uma morte por negligência dos profissionais. E aí, quando a gente fala em atendimento degradante, o que a gente pode pensar? Ameaça, descaso, abandono, desprezo, humilhar, discriminar, culpabilizar aquela mulher por estar naquela situação. Peregrinação por uma busca de uma vaga, ela vai de um centro obstétrico, vai de um hospital para o outro procurando uma vaga para poder parir. A falta de esclarecimento, de consentimento da mulher sobre as intervenções que estão sendo avaliadas no corpo dela. Restringir os movimentos da mulher, restringir qual alimentação que aquela mulher deve comer ou não, tá? Não ter a oferta de métodos que não sejam farmacológicos, ou não ter a oferta de uma analgesia para aquela mulher. Então, tudo isso são ações que a gente precisa pensar, né? São ações do cotidiano, por exemplo, hospitalar, num centro obstétrico, que acontecem e a gente precisa refletir sobre essas ações e o que essas ações estão falando sobre os profissionais que nós somos, né? Algumas intervenções para acelerar o parto, um acesso venoso precoce, deixar aquela mulher só numa posição litotômica, que é aquela posição de frango assado que normalmente a gente conhece. As mulheres podem ficar em outras posições que vão favorecer
o nascimento, o parto, em posições verticais, né? Em pé, assim, digamos assim. A manobra de Christeler, que é uma manobra que já tem diversas portarias, diversas instituições a nível internacional e pesquisas que elas não devem mais ser realizadas, tá? A manobra de Christeler consiste em empurrar a barriga daquela mulher e ela pode ocasionar vários danos, tanto para a mulher quanto para aquele bebê, assim. A gente pode ter uma rotura de útero, a gente pode ter assim, uma fratura de clavícula, enfim, são N as consequências por exemplo, de uma manobra de Christeler. Separação mãe-bebê, assim, então, para isso também veio o alojamento conjunto, porque antigamente a gente tinha um berçário, onde os bebês ficavam no aquário. Hoje em dia a gente já tem o alojamento conjunto, que a mãe fica lá com o bebê. Enfim, são diversas as violências obstétricas que a gente poderia listar. Acho que um bom filme que eu poderia indicar para vocês sobre violência obstétrica é o Renascimento do Parto 1, tá? Existe uma sequência de filmes sobre o Renascimento do Parto, e eu acho que quem se interessar por essa temática de violência obstétrica também pode me chamar, pode entrar em contato comigo pra gente poder conversar mais sobre esse tema. Esse tema é muito amplo, tá? Ele tem diversos, vamos dizer, subtemas. Eu acho que muitas mulheres podem se identificar com essa fala que eu tive aqui durante essa exposição. Então, assim, falei um pouquinho de violência doméstica, falei, assim, nesse termo amplo de violência, falei sobre saúde da mulher. A gente falou um pouco de saúde da mulher, saindo um pouco desse âmbito do ciclo gravídico puerperal, falou dessa política nacional de atenção integral à saúde da mulher, que a gente precisa pensar e agir com toda essa diversidade que a gente tem. Então, falei também um pouquinho sobre esses dados que são alarmantes de violência contra a mulher, e estupro, feminicídio. E tudo isso se correlaciona com saúde. A gente nunca pode excluir isso de saúde, tá? Saúde não é só não ter enfermidade. Saúde tem a ver com um conceito muito mais amplo. E aí a gente tem que pensar em saúde como segurança, saúde como as necessidades humanas básicas daquela pessoa ser atendida. A gente tem que pensar sobre segurança nas relações amorosas, afetivas, sociais. Saúde é um âmbito muito maior, assim, quando a gente pensa em saúde. A gente precisa pensar em saúde, não só não estar doente. Não estar doente não quer dizer ter saúde. A gente tem que pensar num sentido muito mais amplo. Fiquei muito honrada e fiquei muito feliz com o convite das meninas para para falar, assim, um pouquinho sobre esse tema que é violência contra a mulher e as suas interseccionalidades. Espero que tenha ficado claro para vocês e que a gente possa continuar compartilhando informações sobre violência contra a mulher. E quem tiver dúvidas e perguntas, enfim, ou quiser materiais e referências, pode me chamar, fica à vontade, tá? Pode ser que eu não responda na hora, porque eu posso estar em algum plantão, mas enfim, tá? O meu arroba no Instagram é @mari_borf, BORF, tá? E eu vou deixar o meu e-mail com as meninas também, se alguém quiser entrar em contato comigo, pra gente conversar mais, a gente trocar ideias, eu tô à disposição. Acho que essa é uma luta e uma construção diária, quando a gente fala de violência contra a mulher, quando a gente fala de violência obstétrica e dessas N violências que as mulheres sofrem. É uma luta diária e constante, e a gente precisa de cada vez mais pessoas, que as pessoas reconheçam que essas violências existem, de qual forma nós somos oprimidas, mas que a gente tem que começar e aos poucos se questionar para conseguir gerar uma mudança nessa estrutura que a gente vive. Então, acho de suma importância o congresso. Vocês vão ficar com ótimas palestrantes. Precisando de qualquer coisa, eu estou à disposição. Muito obrigado e um ótimo congresso.